Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo mundo, um casaca no seu coração, principalmente o senhor que é vascaíno, que é papai. Vai aqui os meus parabéns para o senhor que indica ao seu filho crescer no caminho certo, a ser vascaíno. Bom, você que é mamãe, que exerce papel de pai aí pela sociedade, casaca no coração de todos vocês, e vamos falar aqui sobre as notícias do Vasco da Gama. Perfeito? Desculpa aí a iluminação, hoje na base do imprevisto, estou aqui com meu pai, e é o seguinte, galera, saio do hospício, tem que respeitar. Lisca é doido, e olha o seguinte, deixa eu falar para vocês, eu estou muito contente com o trabalho do Lisca. O Lisca vai gerar frutos aí pro Vasco da Gama. Acreditem ou não, o Lisca tá fazendo um bom trabalho aí, já tomou as primeiras medidas, barrou alguns jogadores aí de empresário, como foi o caso do Hernando, como foi o caso aí do Marquinho Gabriel. Tem apostado aí nas categorias de base. Hoje o time profissional do Vasco da Gama teve folga, perfeito. E é o seguinte, amanhã começa tudo de novo, visando aí, meus amigos, o jogo contra a equipe do Vila Nova. Jogo fundamental aí para as pretensões do Vasco. E eu tenho plena convicção que a partir desta partida o Vasco da Gama vai estar aí no G4. Sim, vai estar. O Vasco vai habitar aí essa zona que a gente tanto espera aí. O objetivo do Vasco da Gama é sim estar entre os 4 primeiros. E amanhã, treino muito rígido, como o Lisca está fazendo. O Lisca que falou aí que o Vasco tem muito a melhorar. Parabéns ao Lisca aí pelo fato dele ter essa consciência aí de que o Vasco precisa melhorar, tanto no sistema defensivo, no meio campo, lá no ataque. A gente vai ter o desfalque aí do Germancano na próxima partida. O Germancano que é matador, o Germancano que é finalizador, o melhor jogador aí do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas eu tenho certeza aí que o Lisca vai conseguir suprir aí as suas necessidades e que o Vasco da Gama, a partir da próxima rodada, vai entrar sim nessa zona aí do G4. O Vasco da Gama merece, o Vasco da Gama é muito grande e não merece estar nessa situação aí adversa a qual vivencia hoje. E meus amigos, é o seguinte, o Lisca não gostou dessa situação aí, do vazamento aí de informações aí com relação às escalações do Vasco. Tem um X9 aí, tem pessoas que trabalham no Vasco, que estão tentando vazar, minar aí o trabalho do Lisca, mas eu tenho certeza aí que o Lisca é experiente, o Lisca já treinou o Ceará, o Internacional, que é um dos clubes grandes aqui do Brasil, e vai saber contornar sim toda essa situação aí. Perfeito? O Lisca buscando aí a situação de reforços aí, muitos nomes sendo especulados do Vasco da Gama, principalmente para o setor defensivo, que é o calcanhar de Aquiles aí do Vasco da Gama. O Vasco precisa se reforçar nesse momento aí,
para poder fortalecer o seu sistema aí de defesa. E eu tenho plena convicção aí que o Vasco vai arrebentar a boca do balão. E aí nas redes sociais, o torcedor do Vasco totalmente empolgado, o torcedor do Vasco acreditando aí no Lisca, invadindo aí as redes sociais de alguns jogadores do Vasco que têm sido especulados aí, como Dedé, Anderson Martins, fazendo com que esses jogadores venham aí até a comoção de jogar aí no Vasco da Gama. Talvez seja pouco, minha gente, mas é o seguinte, é a gente acreditar incondicionalmente. Perfeito? Amigos, com relação à situação aí da política do Vasco da Gama, essa semana aí, a partir de amanhã, segunda-feira, a gente deve ter aí novidades com relação a essa situação. Eu sei que está muito redundante, a gente sempre está falando aqui no nosso canal, mas está atrasado. Está atrasado. Seja para o bem ou para o mal, a gente está esperando aí uma decisão aí do Camilo Rulieri para que a gente veja aí o Vasco da Gama nas cabeças, para que a gente possa ver aí o Vasco da Gama lutando aí por posições melhores no Campeonato Brasileiro. O Vasco merece isso. A sua torcida, que é gigante, está aí, carente, pedindo reforços. A gente sabe que o Levin já tem aí reforços aí engatilhados para vir jogar no Vasco da Gama. Uma grana aí muito substancial para poder pagar salários, para o Vasco da Gama não viver nessa miséria que está aí. E o torcedor do Vasco, o próprio clube, ele tem pressa. Ou o Vasco da Gama muda agora, ou vai ficar muito, muito difícil. Acho que essa semana aí a gente vai ter decisões muito boas aí para o Vasco da Gama com relação à justiça e principalmente para que a gente possa reforçar a equipe aí do Vasco da Gama. O Vasco não merece estar nessa condição, o Vasco não merece estar aí ocupando esse papel aí intermediário na Série B. E eu tenho certeza absoluta que o Vasco vai sair dessa situação. O Lisca está fazendo um bom trabalho, não adianta sacanear o Lisca doido, porque ele vai fazer um bom trabalho aí no Vasco da Gama e vai direcionar essa equipe aí para o lugar onde verdadeiramente o torcedor do Vasco merece. Na Série A, lugar onde o Vasco da Gama nunca deveria ter saído. Perfeito? E eu tô aqui na torcida, que venham reforços, que o Pássaro possa trabalhar aí e que nessa semana aí, segunda semana aí do mês de agosto, a gente possa ter aí reforços e reforços urgentes para ajudar o Vasco da Gama a sair dessa situação. Obrigado pela atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu, abraço.